Olá, tudo bem com você? Aqui estou para conversar contigo sobre algumas ideias que possam contribuir para a sua felicidade, para que você seja cada vez mais feliz na sua passagem aqui pela Terra, para que você ganhe essa existência. E o nosso tema de hoje tem a ver com a reportagem que saiu na revista Época, reportagem de capa, intitulada Sete Mitos sobre Deus. 7 mitos sobre Deus que nós vamos estar conversando aqui durante alguns minutos. Né? 7 mitos sobre Deus. Então, para que a gente possa refletir sobre isso, lembrando que a TV Felicidade tem a ver também com o FIB. O FIB é a felicidade interna bruta, sedimentado sobre 9 critérios. Entre esses critérios, o primeiro é sobre dinheiro, o segundo é saúde, tempo, depois vem educação, cultura, política, cidadania, ecologia e espiritualidade. Espiritualidade. Então não temos vínculo com religião nenhuma, muito pelo contrário, nós entendemos que acima das religiões está a verdade. E muito melhor do que vivenciar religiosidade é vivenciar espiritualidade, que é a vivência da fé, do amor, junto às outras pessoas, junto a você mesmo, junto à natureza, independente do rótulo religioso das pessoas. As religiões têm separado mais do que unido. Então, por isso, nós vamos vivenciar a felicidade. Lembrando que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, traz no seu primeiro questionamento, ele faz 319 questionamentos, ele traz ali, olha, que é Deus? É a primeira coisa que ele pergunta para os espíritos superiores e felizes. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Veja que Deus não é um ser, né? Como foi criado pelos homens. O Deus bíblico foi criado pelos homens. Aquilo não é Deus realmente. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Amor incondicional, providência infinita, absoluta e eterna, que se manifesta através de leis naturais. Então, Allan Kardec já pergunta que é Deus, porque é óbvio que não poderia ser um ser, porque se ele fosse um ser, aí teria um ser que teria criado ele, então esse ser seria Deus, e aí a gente não resolveria essa questão. Então, é só questão da gente refletir e já vai entender que Deus não pode ser um ser espiritual, mas sim a inteligência suprema que se manifesta através das leis naturais ou divinas. Primeiro mito: Deus está morto. Diz aqui, definitivamente não. Se nós entendermos o Deus bíblico, esse aí é só uma questão de entendimento da história da humanidade. É só você ler um pouco da história da humanidade que você vai ver que esse Deus bíblico está desaparecendo cada vez mais. No entanto, o entendimento de que somos regidos por uma inteligência suprema, como nos ensina a física quântica, está cada vez mais sedimentado junto às pessoas. Cada vez mais a física está provando que eu e você somos seres espirituais numa experiência material. Segundo mito, as religiões estão renascendo. Parece que sim, diz ele aqui, ao que tudo indica sim. No entanto, depende do que se chama de religião. Nós estamos cada vez mais com movimentos de espiritualidade, acima de religiosidade. Porque o religioso, ele quer te convencer, ele quer te levar para a igreja dele, ele fala que ele está certo e você está errado, ele vai para o céu e você vai para o inferno. Não entendo isso, né? Como que as religiões separam. Agora, a pessoa espiritualizada, ela ama você, ela respeita você, independente do seu rótulo religioso. Aliás, Jesus, mestre, modelo e guia para a felicidade, já dizia: nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Né? Mito 3. Por que uns creem e outros não? Ora, é óbvio, porque, primeiro, todos nós, no nosso cérebro, já está provado pela neurociência, que temos uma parte do cérebro
que lida com aquilo que transcende a matéria. No entanto, as pessoas são livres para crerem ou para não crerem em Deus. E daí? O que é que interessa? Interessa se a pessoa com quem você está vivendo ou convivendo, se ela te respeita, se ela te ama, se ela convive bem com você. Pouco importa o rótulo religioso, ou pouco importa se ela acredita em Deus ou não. Quarto item, quarto mito. Deus e política não combinam. Depende, né? Porque diz aqui que depende. Na verdade, se você não permitir a influência da religião na política, ótimo. O que não pode é se permitir a influência da religião na política. Aliás, só ainda em países atrasados, e aqui nos países latinos ainda, que existe muito essa influência. Apesar que nos Estados Unidos ainda existe muita influência do protestantismo junto à política. Mas nos países realmente, aqueles que representam modelos para nós, como a Suíça, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, lá não existe influência religiosa nenhuma. O secularismo, que é a separação da religião e da política, está se tornando cada vez mais comum à medida que os países vão crescendo e vão se desenvolvendo. Item 5, mito 5, Deus semeia a violência. Depende, né? O Deus bíblico, ele apronta 1001 coisa lá dentro da Bíblia, né? Basta você ler e você vai ver lá coisas que Deus manda fazer, que é de arrepiar, né, os cabelos e da gente imaginar as crianças lendo aquilo que delas fazem de Deus. Mas, na verdade, aquele Deus é com D minúsculo, aquilo ali não é Deus. É uma história criada pelos homens, porque Deus, amor incondicional, jamais, primeiro que não é um ser espiritual, não é uma pessoa, é uma lei, o amor incondicional é uma lei, e todos nós estamos imersos dentro dessa lei, e a lei é de amor incondicional. Mito 6, Deus oprime as mulheres. Isso é um fato, né? Leia a Bíblia que você vai ver que a mulher é totalmente desconsiderada por toda a nossa sociedade hoje, é um reflexo dos livros religiosos, particularmente da Bíblia, no mundo latino. E é por isso que ainda se tem tanta violência junto às mulheres, junto a você, mulher. Você não pode jamais permitir que um homem nem erga a voz com você. Ninguém está autorizado a isso. Ninguém tem autorização para isso. Jamais permita isso. Então, infelizmente, existe essa opressão junto às mulheres. Mito 7. Ciência e fé são excludentes. Não, né? Por quê? Eu gostei que ele colocou aqui ciência e fé, não ciência e religião. A religião, ela tem seus dogmas, seus rituais, seus interesses, fala bobagem, fala para os jovens não usarem preservativo, fala uma série de coisas aí que vocês sabem muito bem. Mas a fé independe de religião. E é a fé, a vivência da fé, que vai fazer a diferença na sua vida. Por isso que ciência e fé estão caminhando cada vez mais juntas, que o diga a física quântica. Cada vez mais temos fé raciocinada e uma ciência espiritualizada. Então, era isso que nós tínhamos para conversar contigo e, entendendo que na sua passagem aqui pela Terra você vai necessitar de 3 recursos, que são os 3 princípios iniciais da felicidade interna bruta, que é segurança financeira, dinheiro, para ter mais saúde e ter mais tempo, convido você para que venha fazer parte da comunidade Felicidade, começando pelo projeto Dinheiro com Felicidade, para que você também tenha mais saúde, mais dinheiro e mais tempo. Visite o site www.dinheirocomfelicidade.blogspot.com. Um feliz abraço para você!